Então agora vamos falar das crianças híbridas. Agora que eu vou pegar todo mundo de rasteiro e derrubar essa ufologia que está por aí. Né? Porque na casuística ufológica, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. Na casuística ufológica, tem alguns casos de sexo com ETs. Ok? Um dos casos mais famosos que a gente conhece, tá, aqui no Brasil é o caso Vilas Boas. Inclusive, né, eu tenho essa palestra que eu faço sobre esse caso. Está de graça essa palestra para vocês assistirem o caso Vilas Boas. Tá? Então, a ideia é, realmente é verdade isso? Dá para confiar, dá para acreditar que isso aconteceu? Bom, um outro caso, um outro pesquisador importante, um cientista americano chamado Bud Robbins, ele escreveu um livro chamado Intruders. Ok? E nesse livro, Intruders, que foi transformado em filme, tá? A base desse filme são abduções de mulheres. Ele vai discutir o seguinte, presta atenção. Certas mulheres são abduzidas pelos Greys, pelos ETs, desde pequena. Desde pequenas são abduzidas. Tá? E, nesse livro dele, nesse filme, uma mulher é abduzida e, ao retornar da abdução, ela retorna grávida. Ok? Grávida. Sem ter relação com o namorado dela. É o famoso namorado corno-ufológico, né? É o caso de corno ufológico aí, né, na história. Traído pelo ET, né? Ou o Espírito Santo na história, igual o caso de Jesus lá, né? Maria. Né? Maria e José. Traído pelo Espírito Santo. Bom, nesse caso, acontecia o seguinte, segundo, quando a criança estava no 6º mês de gravidez, aproximadamente, a pessoa era abduzida, de novo, e o feto desaparecia quando retornava. Ou seja, né, o feto era retirado como se fosse uma experiência ET. Como se os ETs pegassem um óvulo da mulher, por inseminação artificial, né, fazia um cruzamento genético lá dentro da nave e introduzia o óvulo dentro da mulher fecundado. Híbrido, com um gene extraterrestre, não sabe das quantas. E a mulher ia gestando, até o momento de uma certa campa, não deixa ela parir aqui um ser ET, né? E não ia ser muito legal. Essa pessoa então era abduzida novamente e presta atenção, esse feto era retirado para posterior vingamento ou evolução lá no laboratório dos ETs. Então, essa é toda a teoria conspiratória que existe para presta atenção, induzir ideia e teoria que os ETs estão produzindo híbridos. Tá? Híbridos são criaturas, são cruzamentos de humanos com ETs. Como se eles precisassem de gene humano para
fazer experiências na sua raça, aquela coisa toda. A discussão é muito grande, mas não que eles pegassem um índio e depois jogassem aqui na Terra, encarnassem aqui na... Sabe? Não é isso. Tá? Bom, a pergunta é, eu vou perguntar e vamos conversar. O que vocês acham disso? Respondam para mim, vocês que estão assistindo aí. Vocês acham que isso é possível? Realmente isso está acontecendo? Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, professor. Qual seria a necessidade, já que eles têm uma alta tecnologia, de retirar uma pessoa da Terra para implantar uma inseminação artificial para fazer isso? Quem que eles não perguntou teriam isso? essa Quem tecnologia? fez essa pergunta? Eu. Porra, ministro, tá ficando inteligente, hein? Você tá vendo, cara? Olha, a Lula tá me surpreendendo. Como diz o Piracicabano, caralho. Porra, me surpreendeu essa. Ela foi longe com o cérebro dela. Você viu esses encostos? Os encostos estão tremendo, hein? Que legal. Ela matou a charada. Claro que não existe nada disso, isso aqui é tudo bobagem. Isso aqui é coisa de cinema americano, de filme americano. Você acha que os ETs, com a avançada ciência e tecnologia que eles têm, produziram esse corpo aqui, ó, que nós estamos usando? Este corpo é extraterrestre. Todos nós usamos um corpo extraterrestre. Certo? A avançada tecnologia que os ETs têm, eles não precisam de nós, para nada. Eles, se quiser, uma pessoa dormindo, ele vai lá na cama, tira o óvulo dela, leva para cima, faz a experiência que ele quiser lá em cima. Precisa abduzir uma pessoa, levar no laboratório e trazer de volta. Puta sofrimento. E outra, eles têm toda essa matriz nossa lá em cima, eles trabalham na hora que quer com isso aqui. Entendeu? Eles não precisam de nós para produzir outro de nossa. Tá? Essa matriz é uma matriz estruturada, biológica, que eles produzem no laboratório deles lá, a hora que quer. Certo? O que eles podem fazer é o seguinte, tá? Então, essa história de nossa, tal. E outra, presta bem atenção. O segredo de uma evolução nossa, de uma evolução para a era da luz, isso aí é outra história que vai acontecer lá na frente. Quando a lei do karma acabar, mas a lei do karma tem que acabar. Quando a lei do karma acabar, os ETs vão fazer mudanças genéticas no padrão de nosso DNA. Somente para que esse corpo não fique doente. Ele não vai ficar doente. Ele não vai envelhecer. E não vai ter criança. Nossos corpos serão produzidos em laboratórios aqui na Terra, já adultos, com toda a tecnologia avançada trazida pelos ETs, e a alma só vai acoplar. E esse corpo não é um corpo kármico. Como ele não é um corpo kármico, ele não precisa envelhecer. Como ele não é um corpo kármico, não precisa ficar doente. Como ele não é um corpo kármico, não tem que ser feio. Porque feiura é kármica. Certo? Né, Ju? Né? Então, essas três coisas a gente elimina. E nós vamos ter uma matriz corpórea que não tem nada a ver com o espírito. E outra, neste programa novo genético que virá, o ser vai ter a abertura. Nós não, nós somos um projeto em que não há abertura psíquica. Nós não lembramos, não vemos espíritos, não somos viventes, não lembramos de quem somos. Mas uma nova matriz, o espírito, ao usar o corpo, não haverá o bloqueio da consciência. Ok? Essa é a charada, essa é a chave de tudo. Tá? No momento, não há essas modificações genéticas do ser humano. Não há nenhuma criança especial vindo para a Terra, porque a criança não é o corpo que ela está usando. A criança é o espírito que está sendo usado. E o nível de abertura que foi dado para essa criança se manifestar aqui
nessa encarnação terrena. Essa é a chave da coisa. Tá? E quem está com esse controle são as pessoas do projeto kármico. Vocês têm que entender que o cara que vai, quando ele vai encarnar uma pessoa aqui, o pessoal do projeto kármico, ele pega a ficha do cara e fala assim, olha, esse cara, infelizmente, ele vai ter que nascer cego. Então o cara vai lá na matriz genética dele, desenha na matriz genética, ele coloca um elemento que o indivíduo, ao nascer, não vai ter os dois olhos funcionando. Em algum ponto, ele vai bloquear a formação do olho, inclusive já no feto, na matriz genética. Então a criança, ao se desenvolver, o globo ocular ou a retina, alguma coisa não vai se desenvolver. Então isso é um projeto kármico. Eles conseguem mexer em qualquer parte do corpo humano antes desse indivíduo nascer. Certo? Então, se eles sabem fazer isso, eles sabem fazer o contrário. Eles sabem entrar na matriz genética, mexer antes de você nascer, numa área em que você vai ser vidente. Entendeu? Você vai desde criança ser vidente. Você não precisa fazer esforço nenhum para ser vidente. É o caso de Chico, é o caso de grandes médiuns que foram projetados para serem médiuns aqui. Então, desde a criança, eles já têm a visão aberta, já ouvem espíritos, falam com espíritos, porque a matriz genética dele foi projetada antes deles nascerem. Foi parte de um projeto. E não precisou fazer nada de ET, com híbrido, com ET, com coisa nenhuma. Isso não é necessário. Tá? Professor, e essas crianças que vêm nos dias atuais, elas vêm com maior sensibilidade. Teria algum intuito elas terem essa sensibilidade, elas terem esses conhecimentos tão sofisticados? Eu não estou vendo nenhuma criança com conhecimento sofisticado. Fala para mim. Eu já trabalhei em colégios de alto nível. Eu já dei aula para todo quanto é tipo dessas crianças chamadas gênias. Certo? Não há diferenças. Essas crianças são assim, Deixa eu explicar para vocês. Tem uma criança numa sala de aula, todos vocês que fizeram ginásio, colégio, vocês vão entender o que eu estou falando. Sempre tem um japonesinho, ou sempre tem um cidadão que o desgraçado tira 10 em tudo, tira 9 e 8. E o resto da classe, naquela média, certo? E tem os burros mesmo, que não tem jeito, se deixar, repete mais de 20 vezes o primário. Certo? Por mais que você ensine, explique, está todo mundo junto, o professor dando aula igual para todo mundo, mas o desenvolvimento das pessoas não são iguais, não são iguais. Uns têm muita facilidade em aprender matemática, outros têm muita facilidade em aprender música, outros têm muita facilidade em aprender literatura. Você está entendendo? Não são iguais, as habilidades das pessoas não são iguais. Então significa o seguinte, se eu tenho um indivíduo que com muita rapidez ele aprende matemática e o outro demora para aprender matemática, mas aprende. Você está entendendo? Então o que acontece? Tem essa notícia esses dias que está rodando na internet, né? Garoto de 9 anos de idade nos Estados Unidos se formando em engenharia elétrica. Falei, porra, nossa, esse cara é um gênio, é um híbrido do ET. Veio lá de Órion, das galáxias, se misturado com nós. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Tá? O que acontece com esses caras? E isso não é de hoje. Se você pegar Isaac Newton, ele era um cara assim, lá na Idade Média. Sabe, se você pegar Galileu, esses caras eram gênios lá atrás. Muito jovens. Dizendo diferente do resto. O Leonardo da Vinci era um gênio em relação a todo mundo que estava ali naquele mundo. Então é a alma que encarna. Quando você encarna uma alma diferenciada, que tem um grau de avançamento já, e ele tem um grau de abertura, o cara vem aqui, desde criança, ele já, matemática para ele é simples, tudo para ele é fácil. Só que tem um problema.